Hoje é o último domingo de maio aí, a gente falou sobre algumas mães, e eu vou falar sobre uma mãe também desesperada, tá? E assim, talvez a gente aprenda algumas coisas com essa família, e eu queria falar sobre vencendo dificuldades, tá? O texto base está em 2 Reis, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, tá certo? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e você sabe que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e os seus filhos vivam com o resto. Amém? Fecha os olhos um instante. Pai, eu te agradeço, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esse momento, pela oportunidade. E eu peço ao Senhor: usa-me com poder, autoridade, ousadia. Me dê graça, Senhor, que só o Senhor pode dar. Usa os meus lábios, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos para abençoar para as famílias que aqui estão. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja engrandecido, e que haja alinhamento à tua vontade, ao teu querer. Eu repreendo toda ingerência do mal, e que essa semente possa cair em terra fértil, que os nossos corações possam estar prontos para receber a boa semente da tua palavra, e que, Pai, possa produzir muitos frutos, frutos que glorificam o teu nome. É o que eu peço, em nome de Jesus, e você diga amém. Amém? Pergunta para quem está perto de você: o que é que você tem em casa? Eu não sei você, mas você consegue imaginar o desespero dessa mulher? O marido dela morreu, e chega o credor. O marido deixou dívidas, e o credor vem para levar os 2 filhos agora para pagar a dívida. Você consegue imaginar o desespero dessa mãe? Além de perder o esposo, agora ela está na iminência de perder os 2 filhos, serem levados como escravos para pagamento de uma dívida. E nessa hora de desespero, nessa hora, né, de dificuldade, ela vai se socorrer no homem de Deus, tá certo? Eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, tá? A gente aprendeu hoje sobre como vencer dificuldades, e algumas delas que nem foi a gente que criou. Tem coisas que acontecem na vida da gente que não foi nem a gente que criou, simplesmente acontece. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Mas por quê? Simplesmente acontece. Mas a gente precisa entender que em cada uma delas nós podemos encontrar em Deus a resposta. Você pode dizer amém? Podemos encontrar nele a resposta, tá certo? A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que eu preciso organizar a minha vida, tá? Então a Manu está ali, ela vai sempre me ajudando. Eu preciso organizar a minha vida. A gente tem que deixar as coisas em ordem, até para morrer. Deus pede para que a gente organize as coisas. A desorganização de um homem, ela pode se tornar a luta de uma geração inteira.
Alguém que não se organiza agora pode deixar problemas, sabe, por muito tempo para a sua família, tá certo? Até para morrer, a gente tem que se organizar. Segunda Reis que nós lemos, a mulher fala assim: olha, o meu marido, teu servo, ele temia a Deus, ele deixou dívida, e chegou um credor para levar os meus filhos como escravo. Chegou alguém para cobrar a dívida. E então assim, a gente precisa organizar as nossas coisas. Você pode dizer amém? Deus não é um Deus de desorganização. Deus, até quando vai criar um mundo, ele vai fazendo as coisas de forma ordenada. Deus não cria primeiro os peixes para depois criar a água. Deus vai criando as coisas de forma ordenada. Deus não cria o homem, deixa o homem suspenso no ar, para depois fazer a terra e colocar o homem nela. Deus cria as coisas de forma ordenada. E às vezes nós bagunçamos as coisas. A bagunça não vem de Deus, o caos é do inimigo, tá certo? Ele é que é o homem do caos. A gente tem que tentar organizar. Segunda Reis capítulo 20, Deus fala para Isaías assim: Isaías, vai lá e fala para o meu servo Ezequias que a enfermidade que ele tem agora, ele vai morrer. Deus pede para o profeta ir lá avisar. E aí ele chega lá no palácio e fala: rei, tem um recado de Deus para o senhor. Então me diga o recado é o seguinte: põe a sua casa em ordem, porque a enfermidade que você está é para a morte, não é para a vida, você vai morrer. Mas o que Deus fala é: olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer com essa enfermidade. Até para morrer, Deus avisa ele, para que ele pudesse ordenar as coisas. E aí, o que esse rei faz? Ele vira para o lado, ele ora, fala: Deus, eu sirvo ao Senhor, o Senhor sabe disso, tanto tempo, né? Não queria morrer. Aí Deus pega e fala assim: Isaías está no pátio do palácio, ele fala: volta lá e fala para o meu servo que eu vou acrescentar para ele 15 anos. Aí o profeta talvez estava indo embora triste, falando: que recado duro que eu fui dar para um rei, né? Aí Deus dá outro recado: volta, eu vou acrescentar mais 15. Ele volta de novo: rei, Deus manda te avisar que o Deus vai acrescentar mais 15 anos. E aí ele fica feliz e tal, e chega homens para visitar ali o palácio, e daí ele pega, apresenta tudo, apresenta o palácio, apresenta o templo, apresenta as riquezas, apresenta os tesouros do templo. E daí Isaías volta e fala: quem eram esses homens? Eram pessoas de outro reino, lá da Babilônia, não sei o quê. Aí ele fala: assim diz o Senhor, esse reino virá e vai levar tudo que você mostrou. Você não devia ter feito isso, não devia ter mostrado as coisas do palácio, as coisas do templo. E daí o texto fala assim que ele ficou feliz, porque não ia ser no templo dele, na hora dele, na época dele. Ele falou: que bom que não vai ser agora, vai ser depois, quem tiver depois que se vira. Não vai ser comigo? Então tá bom, né? Vai ser quando for meus filhos, então que se vire. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não se preocupa só com o tempo agora, ela se preocupa com o que vai deixar para a geração futura. Você pode dizer amém? A gente falou esses dias bastante sobre legado. Então a gente precisa entender isso daí. Quem ama a sua família não organiza apenas o presente, organiza também o futuro. Não adianta eu só deixar aqui organizado e não deixar para minha família, sabe, o futuro dela. Mas eu não falo de um futuro financeiro organizado, mas eu falo de um futuro espiritual. Você pode dizer amém? Eles entenderem onde eles podem se agarrar. Isso me leva ao segundo ponto: você não tem tanto tempo assim. Fala para quem está perto de você: você vai morrer. Você vai morrer. Ou talvez, se Jesus voltar antes, talvez você não morra. Eu costumo dizer
que a gente tem poucas certezas nessa vida. Tem gente que fala, a única certeza é a morte. Não, a morte não é uma certeza. Que Jesus vai voltar, essa é uma certeza, você pode dizer amém? Agora tem gente que não vai morrer, vai ser arrebatado, então a morte não é uma certeza. Jesus vai voltar, essa é uma certeza. Outra certeza, que o Hérito vai cozinhar e vai ficar bom, essa é outra certeza. Pronto, a gente tem poucas certezas na vida, duas dessas aí é tranquilo, tá certo? Então a morte não é uma certeza, mas a gente tem esse tempo para viver, tá certo? Só que a gente não tem tanto tempo assim. Certamente esse homem pensou assim que tinha muito tempo. Então talvez ele fez uma dívida para comprar um sítio para a família, para comprar alguma coisa. Não é que ele tenha feito uma dívida assim, descabeçadamente, sabe, loucamente. O homem era um homem louco. Ele não achou que ia morrer. Como você falou para a pessoa perto de você vai morrer. Não quer dizer que é agora, não quer dizer que é amanhã, mas vai acontecer. Tá certo? Se Jesus não voltar, vai acontecer. Então assim, só que a gente tem que entender que nós não temos tanto tempo como muitas vezes nós imaginamos. Estava falando ontem com o pai do Léo ali, com o Kleber. Estavam ontem lá no culto de jovens, uma benção, né? O culto de jovens. Pena que as meninas, elas... ontem não ficou muito bom para as meninas ontem, né? Prepararam uma gincana lá, os meninos contra as meninas, e aí não deu muito bom para as meninas. Eu acho que foi 13-7. Quanto? 14-7. Obrigado, Lavínia. Só isso, 14-7. Então eu queria pedir para as meninas que estão aqui, no próximo culto, por favor, venham para ajudar as meninas, estão precisando de socorro, elas estão precisando de ajuda, né? Então, mas foi uma benção. A gente estava lá, eu estava conversando com o pai do Léo depois, já tinha comido um cachorro quente maravilhoso também que eles fizeram, quem não foi também perdeu o cachorro quente, né? E conversando com ele sobre como o tempo passa rápido, como que os nossos filhos eram pequenininhos, agora o dele está casado já, o meu já casei os três, né? E como a gente às vezes pensa assim, em programar tantas coisas. A gente está falando sobre casa, eu falei para ele que a nossa ideia era primeiro fazer um sobrado, aí um dia eu falei, amor, a gente vai fazer sobrado, é que depois a gente vai ficar velho. Se Jesus não voltar, a gente vai ficar velho, ficar subindo escada, descendo escada. Eu não quero saber de negócio de subir escada, descer escada, não. Ele, vamos fazer aqui, mas os quartos, vai ficar esses quartos aí mesmo, assim e tal, e tá de bom tamanho. E daqui a pouco esse filho tudo casou, agora está eu e a Audi em casa com 2 quartos sobrando lá ainda. De repente era para ter mais quarto para cima ainda. Aí tinha que alugar, sei lá, fazer Airbnb. Então a gente pensa que tem muito tempo, não tem tanto tempo assim. Tiago, ele escreve assim, em Tiago 4,14. Ele fala, olha, aqui, ó. Vocês nem sequer sabem o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Olha o que o Tiago está falando. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. A vida de vocês não passam de uma nuvenzinha que aparece uns instantes e rapidamente desaparece. A vida de vocês é como uma nuvenzinha que aparece por um instante e rapidamente desaparece. Tá certo? Então, é gente que fica sempre pensando assim, eu tenho muito tempo, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu fazer outra, depois eu sirvo a Deus, depois eu vou, depois eu vou servir a Deus quando eu casar, quando eu me formar, quando eu fizer pós, quando eu fizer mestrado, quando eu me aposentar, que daí eu vou ter tempo livre. Lembra sempre que o negócio de Deus não é com gente desocupada, que está com tempo livre. Você está com tempo livre, você tem que ocupar o teu tempo mesmo, e depois ocupar o teu tempo também na obra do Senhor. Você pode dizer amém? Tá? Então assim, todo mundo que faz algo para Deus está ocupado. Não pense que a gente está desocupado, está todo mundo aqui ocupado, glória a Deus, todo mundo com coisa para fazer, e feliz em servir a Deus de alguma maneira. Tá? Quem espera o momento perfeito para servir a Deus, corre o risco de nunca começar. Lembra de Pedro? Ele começou a servir a Deus no melhor momento, no auge.
no auge, pesca milagrosa. Encheram 2 barcos de peixe. Quanto será que dava aquilo lá? Dava para viver, olha, um tempão. Vendia aquilo, passava o inverno. Era um capital de giro maravilhoso na época. Encheram 2 barcos de peixe. Ele deixou tudo, seguiu Jesus. Falou: o que eu quero saber de peixe? Jesus falou: vou fazer de você pescador de homens. É isso que me interessa. Ele entendeu o chamado e ele falou: eu quero seguir Jesus, tá bom? Então é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Esse homem aqui, ele não organizou as finanças da sua casa. Ele fez ali as suas dívidas e de repente não estava esperando que ia morrer, morreu. Ele não falou assim: vai que eu morro amanhã. Não, morreu. Mas o que ele fez? Ele apontou para a sua família onde também eles poderiam resolver os problemas. Você pode dizer amém? E isso me leva ao terceiro ponto: busque a Deus em primeiro lugar. Você pode dizer amém? Busque a Deus em primeiro lugar. O versículo que nós lemos fala: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e você sabe que ele temia ao Senhor. Ela fala, olha, o texto fala que ele era dos discípulos dos profetas, servo do profeta, e fala, olha, ele temia ao Senhor. Então fica claro que ele era o discípulo, que ele servia ali ao profeta, que ele servia ao seu pastor, que ele servia ao povo. Ele era o discípulo, servia na igreja e era temente a Deus. Ele deixa isso, ele mostrou para a sua família essa conduta espiritual a ser seguida. A mulher, quando o homem morre, fala assim: olha, o meu marido, ele era teu discípulo, ele servia aqui na casa, ele temia a Deus, era um homem que deixou em casa esse legado, deixou em casa, sabe, olha, é por aqui que a gente caminha. Não era, você percebe que não era um homem qualquer, não, ele era um discípulo, ele era um servo do profeta e do povo, era um homem temente a Deus. Você pode dizer amém? Então, se ele tivesse deixado dívidas pagas, não seria suficiente, porque às vezes a gente fala assim: o que adianta você deixar para o teu filho, por exemplo, uma fazenda de herança e ele não conhecer Jesus, morrer e ir para o inferno, se perder daí com o dinheiro que você deixou, porque você não deixou para ele um legado, deixou dinheiro. E presta atenção, o melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos, para as nossas gerações, sabe, é esse legado espiritual, é mostrar para eles que existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Não é um caminho asfaltado com dinheiro, mas é um caminho asfaltado com o sangue de Cristo. Então esse homem, ele mostra para sua família: olha, é por aqui que a gente anda. Nós servimos a Deus, nós somos discípulos do Senhor, e se ele tivesse deixado as dívidas pagas, a história dele não seria contada dessa maneira, a história dessa família não seria contada assim, não estaria aqui, não estaremos aprendendo dela hoje. Melhor é deixar um legado de salvação. Você pode dizer amém? Não adianta morrer, não deixar dívidas e não mostrar para a sua família onde é que está a real riqueza. Não adianta, porque de repente a gente olha assim: poxa, esse cara deixou dívida. Como de repente, sabe, a gente pode acontecer com qualquer um de nós. Só que o principal é a gente deixar para a nossa família o seguinte: olha, não importa o que aconteça, não largue Jesus, não abandone Jesus, não saia do caminho, não desvie do caminho, tá certo? Jesus falou o seguinte em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Não o contrário, buscar as demais coisas e esperar que Deus acrescente o reino. Fala para quem está perto de você: busque primeiro a Deus.
Busque primeiro as coisas de Deus, busque primeiro as coisas que são do alto. Eu compartilhei aqui um tempo atrás, porque assim, a gente também não tem se preocupado, não é se preocupado, mas não há uma herança a deixar para os meus filhos. Não tem uma fazenda para deixar, coisa assim. Tem a casa que eu moro, né? Que quando a gente morrer, dividir para 3, né? Vai dar, sei lá. Mas a gente sempre se preocupou em deixar esse legado, essa ideia da importância de servir a Deus, de amar a Deus, de estar na casa do Pai. Isso sempre foi primordial. Mesmo quando, já contei aqui, que eu fui para a igreja, a Audi demorou 8 anos depois para vir comigo, servir a Deus comigo. Mesmo nessa época, eu levava um ou outro, às vezes quando era perto de casa, a igreja, eu levava os 3 comigo, pequeno, e, igreja. Não está caindo canivete, igreja. Não tem jogo de futebol, igreja. Servir a Deus. E eu lembro um dia, isso marcou muito para mim, talvez o Tiago nem lembre, mas isso foi em 2009. O Tiago tinha 10 anos. Foi 2008 ou 2009, tá? 2008 ou 2009. O Tiago tinha aí 9 ou 10 anos. E eu tinha vindo de seminário no domingo. Eu fazia seminário em Londrina, vim do seminário, e um domingo, já estava bem cansado, porque o seminário era intensivo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E era o dia inteiro, muito puxado. Só o primeiro dia que começava à noite, os outros dias era o dia inteiro, muito puxado mesmo. E aí eu cheguei no domingo, e adivinha? Igreja, cultuar a Deus. E na época eu estava com uma hérnia aqui do meu lado direito, que estava me incomodando muito, doendo bastante na época, precisando fazer uma cirurgia. E eu fui ao culto com a minha família, nós estávamos ali, e eu, no primeiro louvor, eu estava em pé adorando Jesus e tal, adorando, e aí ela começou a doer muito, porque quanto mais você esforça para cantar, mais força a hérnia, mais ela estufa, e aquilo começou a me doer muito. E aí chegou uma hora que eu sentei, e aí o Tiago chegou perto de mim assim, e pequeno, ele era pequeno ainda, né? Hoje baita de um homem, mas chegou pequeno assim perto de mim, falou: pai. Eu falo: filho, e eu adorando a Deus mesmo sentado ali, ele: a sua hérnia está doendo, né? Eu falei: tá sim, filho. Daí ele falou assim: porque eu nunca vi o senhor adorando sentado. E daí eu virei para ele e falei assim: então você sabe que realmente está doendo, né? Como eu disse, talvez ele não lembre, mas naquilo também eu lembrei assim: poxa, é algo que de alguma maneira impressionou meu filho, que eu nunca vi meu pai adorar a Deus no momento de louvor. Eu nunca vi meu pai adorando a Deus sentado. Toda vez ele está em pé, toda vez ele está ali, para uma criança. Então assim, acho que esse é o que nós mais precisamos apontar para os nossos filhos, que não importa o que for, igreja, adorar Jesus, servir ao Senhor, estar com Deus, amar a Jesus sobre todas as coisas, buscar primeiro o reino de Deus. Você pode dizer amém? É isso que a gente precisa imprimir nessas pessoas, em cada um de nós, a importância disso, tá certo? Então assim, quando as coisas complicaram, aquela mulher sabia onde ela podia buscar socorro. No desespero dela, ela não foi no banco pedir empréstimo. No desespero dela, primeiro, ela foi no profeta. Ela procurou Eliseu. Ela procurou, falou assim: olha, peraí, eu estou com uma dificuldade aqui. Vieram cobrar uma dívida e vão levar os meus filhos. No aperto dela, ela foi buscar, sabe, aos pés do Senhor. Ela foi buscar alguém que realmente
podia ajudar, mas por quê? Porque aquele homem deixou em casa isso, falou assim: olha, presta atenção, na hora do nosso aperto, onde a gente vai? Na igreja. Onde a gente vai? Buscar Deus. Onde a gente vai? Buscar o homem de Deus, buscar o profeta, buscar onde nós podemos ter resposta. Você pode dizer amém? Na hora da nossa dificuldade, é nesse lugar, e isso esse homem deixou. Ele não deixou só a dívida, mas ele deixou um caminho, ele deixou um destino para a sua família. Falou: na hora do aperto, pode ir lá, que lá você vai encontrar resposta, tá certo? E a mulher foi. Os filhos, quando a mulher chega em casa e fala: olha, já temos uma resposta, o homem de Deus nos deu uma resposta, o que a gente vai fazer? Vasilhas vazias, azeite, vamos virar, vai multiplicar e vai dar certo. Sabe o que os filhos fizeram? Compraram a ideia, obedeceram. Falou: olha, eu lembro que meu pai era um homem de Deus, servia a Deus, era um discípulo, temente a Deus. E se o meu pai fazia isso, e ele confiava na palavra que esse homem está liberando, eu creio que isso vai acontecer na nossa casa. E eles fizeram, fecharam a porta, sabe, e se apegaram em família, e em família o problema foi resolvido, mas porque Deus liberou segundo a palavra que um homem tinha liberado, um homem de Deus. A família entendeu, sabe, onde estava o socorro. Elas entenderam onde é que elas poderiam encontrar resposta para os seus problemas. Toda resposta para o seu problema, meu irmão, está em Deus, amém? Está nele, está nele. Entra em casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que te ouve em secreto, te recompensará publicamente, amém? Então, o maior patrimônio que um pai pode deixar aos seus filhos não está no banco, está no altar. Você pode dizer amém? Esse é o maior patrimônio. O maior patrimônio, sabe, que pais, o maior patrimônio que nós podemos deixar não está no banco, não está numa conta bancária, mas está no altar. É eles olharem um dia e falar: olha, eu sei que tudo aquilo que eu preciso não está na conta bancária, tudo aquilo que eu preciso está nesse lugar, porque há momentos em que o dinheiro não resolve, mas o altar resolve. De repente, um casal que está com problema, dinheiro não resolve, o altar resolve. Quantas enfermidades que dinheiro não resolve, mas o altar resolve. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e morreu com câncer. Eu conheço gente que Jesus curou de câncer. Conheço gente com muito dinheiro que é paralítico. Mas eu conheço gente que Jesus curou da paralisia. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o altar. Tem a ver com aquilo que nós apontamos para a nossa família. E ele entendeu o seguinte: olha, tudo aquilo que você precisa, todas as tuas respostas estão no altar. Estão no altar. A maior prova de sucesso não é o que você acumulou, mas quem seus filhos se tornarão diante de Deus. Quem eles se tornarão diante de Deus. Se você morrer hoje, a sua família sabe onde ela pode buscar socorro? 4, ter bons relacionamentos. A gente sempre vai precisar de pessoas, amém? Sempre vamos precisar de pessoas. Deus não é um Deus de relacionamentos. 2 Reis 4, ele fala assim: olha, vai, pega emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, tá certo? Você pega emprestado qualquer coisa com alguém que você tem relacionamento, sim ou não? Sai na rua pedindo coisa emprestada para alguém. Você quer ver aqui as mulheres agora? Pegue aí para alguém que você não conhece uma Tupperware emprestada. Falando Tupperware, não é pote de sorvete não. Tupperware, sabe aquelas coisas assim? Rapaz, tem mulher que tem mais ciúme de Tupperware do que do marido, tá? A minha Tupperware,
né? A Audi esses dias levei lá, ela fez, nem lembro o que foi, um frango. Eu falei, amor, eu vou levar um pouquinho de você para eu comer amanhã, né? E daí levei, no outro dia, já trouxe a minha Tupperware. Não dá folga. Então presta atenção, a gente pega emprestado com quem a gente tem relacionamentos. Você pensa, se essa mulher fosse uma íngua, o marido dela serve a Deus, mas ela é uma íngua, ninguém aguenta, ninguém atura a mulher, mulher chata, vizinha chata, fofoqueira, fala mal de todo mundo, não quer amizade com ninguém, carrancuda. Aí na hora que precisa, passa sabão na cara, sorriso e vai pegar emprestado, vasilha. O profeta falou, vai e pega a vasilha, não pouca, pega bastante. Ou seja, sai na vizinhança pedindo. Relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos, precisamos de pessoas. Você pode dizer amém? Tá certo? Deus é um Deus de relacionamentos. Provérbios 18, 24 fala assim, que há amigo mais chegado que o irmão. É ou não é? É ou não é, Elton? É ou não é, pastor Márcio? Tem amigo mais chegado que irmão ou não? Vocês são amigos mais chegados que irmão. Tiago é um filho, não é nem chegado que irmão. Cara, há amigos mais chegados que irmão. Um Deus de relacionamento, tá? Provérbios 17 diz assim, o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. E tem gente que não quer se relacionar. Igreja é lugar de relacionamento. Paulo, ele exemplifica a igreja como um corpo. Gente que quer fazer parte do corpo, mas quer estar fora do corpo. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, mas eu quero ser amputado. Eu quero fazer parte do corpo, só não quero estar no corpo. Tiro o dedo fora, coloco numa gaveta ali, de vez em quando eu apareço. Tá certo? O próprio Jesus tinha 12 amigos muito próximos. Em João 15 ele fala assim, olha, eu já não chamo vocês mais servos, mas eu chamo vocês de amigos. Relacionamento. Deus usa relacionamentos para abrir portas que o dinheiro não consegue abrir. Você pode dizer amém? Deus usa relacionamentos para abrir portas que o dinheiro não abre. Tem certos lugares, irmãos, que o dinheiro não é o dinheiro que acessa. É ou não é, Wellington? Depois você pergunta para o Wellington sobre um FIES de uma faculdade para uma filha, que deputado podia ajudar, podia acessar. Não acessou. Quem acessou? Deus acessou. Então tem portas, meu irmão, que cara, não tem jeito. Não tem jeito. O milagre só aconteceu ali porque a família não tinha rompido os relacionamentos. Se a mulher tivesse rompido o relacionamento com os vizinhos e tudo, ela ia conseguir pegar um vaso emprestado. Ah, preciso de um vaso emprestado. Só tem uma amiga, só tem uma pessoa para pedir. Fala para umas 2 pessoas perto de você, conta comigo. Fala para ela. Se precisar, conta comigo. Pode falar para umas 2, 3 pessoas. Aí, se você precisar, conta comigo. Carlos, se precisar, você conta comigo. Viu, Dani? Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo, William. Você sabe, né, William? E você, Marcos? Pode contar comigo? Porque eu conto com você. Tá? Eu conto com você. Você conta comigo, Murilo? 5:30 da manhã, você contou comigo? O Murilo mandou uma mensagem, pastor, ora para uma pessoa, se o senhor puder mandar uma oração aqui, e eu mando para ele lá que está internado na UTI. Tem notícias do rapaz? Como é que é? Está melhorando? É isso? Você pode aplaudir Jesus, igreja? Glória a Deus!
Ele mandou mensagem, não lembro se foi quarta ou quinta-feira, falando sobre essa pessoa que sofreu um acidente, né? E estava na UTI. Pastor, se o senhor puder mandar oração, eu mando para ela. A Márcia também, a mãe da Fernanda, a mesma coisa. Não lembro que dia da semana. E conta comigo, conta com a gente, tá certo? Conta conosco, tá? Quinto, para a gente encerrando, Deus só pode multiplicar aquilo que a gente tem. Você pode dizer amém? Só pode ser multiplicado o que você tem, e será multiplicado também na mão de quem você coloca. Cuidado também, porque às vezes a pessoa tem muito ódio, coloca o ódio na mão de Satanás e ele multiplica o teu ódio. Estava com um pouquinho de ódio, estava só com um pouquinho de ódio mortal, mas era pouco. Aí você colocou na mão de Satanás, ele multiplicou, agora você está com um ódio enorme, a ponto de você mesmo querer matar. Então às vezes tem um pouquinho e coloca a mão na mão errada também, coloca na mão de Deus, tá certo? Eliseu perguntou: o que eu vou fazer por você? Me fala o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para ela não era nada, tenho nada, só um pouquinho de azeite, tá certo? Então, Deus não pergunta o que você perdeu, Ele pergunta o que você tem. Pergunta para quem está perto de você: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Fala: tem um pouco de paz. Coloca esse pouquinho na mão de Deus para que Ele multiplique e vire muita paz. Tem um pouco de alegria, coloca na mão de Deus para que vire muita, tá certo? Lembra que Jesus multiplicou lá 5 pães e 2 peixes, depois multiplicou 7 pães e alguns peixinhos. Lembra disso? Quando Jesus multiplica isso, preste atenção, porque para você entender que não tem a ver com dinheiro. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, olha, a multidão é bastante gente, manda o povo embora, porque está ficando tarde. Jesus falou assim: olha, dá vocês comida para eles. Senhor, nem 200 denários ia ser suficiente. 200 denários são 200 dias de trabalho. 200 vezes 150. Tiago, você que fez Kumon, 200 vezes 150 dá 30 mil. Nem se a gente tivesse essa grana toda, não ia adiantar, porque também a gente não ia ter onde comprar pão e peixe para todo mundo. Você está entendendo? Se Jesus multiplicasse dinheiro para eles comprarem, não ia ter onde comprar. Então o dinheiro não era o problema. A gente às vezes olha e pensa que o dinheiro vai resolver certos problemas. O que eles precisavam era comer, e Jesus faz o que? Multiplica aquilo que eles têm: pão e peixe. Todo mundo come, até se fartar. Parou de multiplicar pão e peixe quando todo mundo estava farto, e sobrou 12 cestos cheios. Então, a gente tem que colocar nas mãos dele aquilo que nós temos, para que ele possa multiplicar. Você pode dizer amém? Pouca fé, coloca na mão de Deus, fala: multiplica a minha fé. Senhor, eu tenho uma fé muito pequena. Coloca na mão de Jesus, fala: Jesus, aumenta a minha fé. Como aquele pai que chega para Jesus curar o filho, fala: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Pouco amor, coloca na mão de Jesus, fala: Jesus, olha, aumenta o meu amor, aumenta a minha alegria. O milagre começa quando nós paramos de reclamar do pouco e entregamos o pouco nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? Sexto, Deus vai até onde a gente permite, Ele não vai além. Jesus fala isso: que tua porta e bate. Ele vai até onde você permite que Ele vá. 2 Reis 4:6 fala: cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não tem mais vasilha nenhuma. Quando ele falou não tem mais vasilha nenhuma, o azeite parou. O azeite só parou porque acabou as vasilhas. Se tivesse mais vasilha,
Deus estava multiplicando até hoje. Você tem alguma dúvida disso? Só acabou de multiplicar pão e peixe porque o povo ficou cheio. Se tivesse lá, por exemplo, Jonathan, Deus estava multiplicando pão e peixe até hoje. É ou não é? Porque o Jonathan falou, já fui pedreiro. Cara, o cara não parava de comer cachorro quente ontem. Falei, mano, ele falou, não, pastor, já fui pedreiro. Falei, mas você não é hoje, cara, você já foi. Não, mas eu peguei o costume. Peguei a barda, já fui pedreiro. Mas ontem estava bom aquele cachorro quente. Aleluia. Jesus parou de multiplicar porque o povo já estava cheio. Estou satisfeito. O azeite parou de cair porque não tinha mais vasilha. Foi até a medida do que ela conseguiu, ou talvez a medida da fé, que ela falou, não sei, será que tá bom essas vasilhas? Mas o que importa é, até onde tinha vasilha, até onde tinha acesso, o milagre foi acontecendo. Você pode dizer amém? Tá certo? Então não foi no limite da dívida. Então Deus não multiplicou até parar, até pagar a dívida. Quanto que era a dívida? 1 milhão. Então já deu de azeite 1 milhão, chega, tá bom, para por aí. Não, parou porque não tinha mais vasilhas, tá certo? Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a esse glória na igreja, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Então, Jesus é poderoso para fazer infinitamente além, você pode dizer amém? Infinitamente além daquilo que você pede, daquilo que você pensa. O azeite foi sendo multiplicado segundo a quantidade de vasilhas. O limite não está em Deus, o limite está na nossa capacidade de acreditar. Esse é o limite. Tem gente que tem fé para ser curado de um câncer. Tem aquele que não tem para ser curado de uma dor de cabeça. Limite da fé. 2 Reis 4:7 fala assim, então foi ela e fez saber ao homem de Deus que tinha acontecido a multiplicação do azeite. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e o seu filho, seus filhos, vivam do resto. Paga a dívida e vai sobrar para vocês continuarem vivendo e continuarem se mantendo, porque você não tem marido, mas você tem um Deus, amém? Você não tem mais um marido para ser o esteio, mas Deus não abandonou vocês, porque o teu marido, ele era um servo de Deus, ele um discípulo, ele temia a Deus, ele mostrou para vocês onde vocês podiam recorrer e buscar o socorro, e vocês foram nesse lugar, e nesse lugar é o lugar da resposta, esse é o lugar onde ele operou um milagre. Então vocês agora fiquem tranquilos, paga a dívida e vivam do resto, tá certo? O maior patrimônio que a gente pode deixar aos nossos filhos não está no banco, está no altar, lembre-se disso. Você pode se colocar então um instante? Maior patrimônio que eu posso deixar para os meus filhos não está no banco, não está na conta bancária. O maior patrimônio está no altar. Se eles entenderem isso, está tudo certo. Eu não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar. Se meus filhos entenderem quem é Deus, se eles entenderem quem é esse Jesus, se eles entenderem, não preciso me preocupar se vão ter dinheiro, se eu vou deixar fazenda, se vamos deixar gado. Não preciso me preocupar com nada disso. Eles sabem onde será o socorro. E por isso que Paulo escreve assim, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nosso depósito está no céu, não está na terra. O nosso ouro está lá no céu, onde as ruas são de ouro e de cristal, não está na terra. Esse é o maior legado, esse é o maior patrimônio que nós podemos deixar, que eles possam entender quem é esse Deus, que toda a resposta que eles precisam está no altar. Então é chamar nossa família para restaurar o altar, priorizar a presença de Deus,
e deixar esse legado espiritual. Essa história comove a gente pela situação daquela mulher, daquela família que perde o marido e na iminência de perder os filhos. Um homem ali que deixou algumas dívidas, mas quando a crise bateu a porta, a esposa sabia aonde correr, ela sabia onde buscar, ela sabia que a resposta estava em Deus, e ela falou: olha, eu vim aqui buscar uma direção, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, mas eu vim aqui buscar uma solução. Talvez a gente nessa noite também vem nesse lugar buscar uma resposta, buscar uma solução, e chega a hora em que os recursos humanos não resolvem, que não vai ser o dinheiro que vai resolver, mas é o altar que resolve. Chega a hora que só Deus pode fazer. E é isso que a gente precisa entender, que a nossa resposta vai estar no altar, e que de nada adianta se nós não tivermos esse Jesus. Feche teus olhos um instante, porque se nós não tivermos isso, tudo é perda, tudo de nada adianta. Marcos capítulo 8 fala do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta um homem ganhar o mundo todo? Do que adianta? Jesus fala sobre um homem que teve uma grande colheita e fala: olha aqui, eu vou derrubar meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e agora eu vou viver tranquilo, não vou precisar mais me preocupar, porque eu tenho o suficiente para viver toda a minha vida. Jesus fala assim: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem será? Ou seja, o dinheiro que você deixou, para quem será? Você é um louco, não se preocupou com a tua salvação, não se preocupou com a tua vida eterna, não se preocupou em deixar esse legado, não se preocupou em deixar um caminho, não se preocupou em mostrar um altar para sua família, não se preocupou em mostrar que Jesus era a coisa mais importante para eles, não se preocupou em mostrar sim a importância de estar na igreja, de estar em comunhão, de fazer parte do corpo, a importância de ler a Bíblia, a importância de orar, a importância de jejuar, a importância de dizimar, a importância, sabe, de caminhar com Jesus, de servir a Jesus com interesse de coração. Você é um louco, se preocupou em deixar uma herança, se preocupou em deixar dinheiro na conta, seu louco. É isso que Jesus nos chama essa noite. Senhor, nessa noite nós queremos depositar a nossa esperança no Teu altar, a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas lutas, dificuldades, nossos problemas. Sabemos que a resposta está no Senhor. Sabemos que o maior legado está no altar. O nosso maior patrimônio é saber que nós temos um altar para recorrer, onde os recursos são infinitos, onde as respostas são infinitas. Nós sabemos que podemos recorrer a um Deus que sempre tem resposta e que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nessa noite, Senhor, colocamos diante de Ti, entendemos que precisamos do Senhor, que tudo isso de nada adianta. Nós entendemos, Senhor, que juntar dinheiro, juntar tesouro e me esquecer do Senhor, de nada disso adianta.